Bom, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, caso goste da resenha. Bom, tô gravando um vídeo aqui, o jogo ainda nem acabou. Tá Ceará 2, Vasco 0. E, olha, eu não sou aquele tipo de cara que gosta de troca de treinador. Ninguém gosta, na verdade, né? Mas que fica pedindo para trocar treinador, mudança. Mas, gente, o Vasco não tem nada. Nada para oferecer. Nada, infelizmente. O Vasco é um time inofensivo. O Vasco ganha os jogos em casa. Na empurrância, na força da torcida, na pressão ali, no abafa, no bomba meu boi. Mas o Vasco não tem nada. O Vasco não consegue sair jogando. Em hipótese alguma, não consegue. Se o time marcar pressão, o Vasco não consegue sair jogando, ele dá o chutão. E se o time esperar o Vasco com linha baixa, o Vasco não consegue sair com qualidade. Não consegue. Nisso o Tietchan faz muita falta, porque eu vou destacar alguns pontos aqui. Por exemplo, eu não gosto do Paulinho fazendo essa função de segundo volante. Por quê? Porque ele vai marcar muito à frente, ele sai para caçar jogador, deixa um buraco. Isso nem aconteceu muito nesse jogo, tá? Mas ele sai para caçar na frente, deixa um buraco, faz muita falta boba, toma muita cartão, isso aconteceu hoje. E deixa o Hugo Moura com espaço de campo gigantesco para marcar, e o Hugo Moura não consegue dar conta, porque ele é um só e vai marcar uma área de, sei lá, 50 metros. É impossível. Então, para essa função, o Vasco jogando com dois volantes e o Paulinho não serve. Infelizmente, não serve. Outra coisa, o principal problema desse time do Vasco, número 1, o maior problema desse time do Vasco, falta de pressão em quem tá com a bola. O Vasco não consegue pressionar, cara. É incrível. Por que o Vasco toma muito gol de bola aérea, de cruzamento? Porque o Vasco não consegue marcar cruzamento, cara. Cara, assim, o segundo gol do Ceará, eu fiquei desesperado pra alguém ir no cara, tirar a opção do cara de jogar a bola na área. Porque o Vasco não faz isso, cara, não consegue. É incrível, é impressionante. Eu não sei se é problema físico, se é um problema da defesa não sair de trás, como o cara já falou. Mas assim, não consegue. E assim, vai tomar gol toda hora. Gente, assim, se o Pedro Raul é horrível, horroroso. Se o Pedro Raul fosse bom, o Ceará mete um 5 no Vasco hoje. Porque no primeiro tempo ele teve uma porrada de chance. Um monte. E não foram chances tão claras porque ele é muito ruim. Muito ruim. Eu não vou falar aqui mal do time do Ceará, porque eu não gosto disso, de quando você perde, ficar menosprezando o adversário. Até porque se o Ceará é ruim, imagina o Vasco, né? Que tá perdendo de 2-0 pro Ceará e não conseguiu nem ameaçar. O Vasco não criou uma chance de gol. Nenhuma chance. Mas o Ceará não fez nada. Não é que não fez nada. O Ceará não fez força para ganhar no Vasco. Não precisou fazer força para ganhar no Vasco. Sabe? No primeiro tempo, principalmente, o Ceará ele dava várias demonstrações que se o Vasco botasse um pouquinho a bola no chão e forçasse um pouco mais o jogo, dava para fazer alguma coisa, sabe? E eu acho que o Vasco está numa sinuca de bico, assim, uma situação muito complicada, porque vai pegar uma sequência de jogos assim insana de jogos, não vai ter tempo de treinar, e troca de treinador nesses casos é sempre muito complicado. Mas olha, eu prefiro trocar. Coloca o Felipe já conhece o time, e enfim, até escolher um novo treinador, ou escolhe logo o treinador. Cara, simplesmente eu não sei o que fazer, mas assim, infelizmente o Vasco não tem nada, o Vasco não vai evoluir, não vai, gente, assim, não vai. É uma situação extremamente complicada. O jogo de hoje assim, foi um jogo que, nossa, você fica com raiva porque o Vasco não consegue fazer o básico, coisas simples. O Vasco não conseguiu cruzar uma bola decente hoje, uma bola. E não é porque o Vasco não quer cruzar essa bola. Hoje eu vi uma estatística de que o Vasco é um dos times que menos cruza bolas nesse campeonato, se não me engano, é o 14º. E não é porque o Vasco não quer, porque o Vasco não consegue. Não consegue. Se o Vasco pudesse hoje, por exemplo, o jogo não está fluindo, não está acontecendo. Cara, começa a jogar bola na área. Se você jogar 10, 20, 30 bolas na área, o Verratti vai ganhar uma ou duas. Ele vai ganhar, pô. É fato. Só que nem isso o Vasco consegue fazer. Porque ele não consegue se colocar em uma posição para cruzar. Nem que seja para pegar a defesa de frente. O Vasco não consegue. Não consegue. Então, assim, infelizmente o Vasco não tem nada para oferecer. Eu sinceramente não me preocupo com o rebaixamento, porque eu acho que o time do Vasco não é ruim para isso, tá? Não é ruim para isso. Só que a gente precisa pontuar fora de casa. Assim, com todo respeito ao Ceará. É porque, quando fala essa frase com todo respeito, geralmente vem uma falta de respeito, né? Mas assim, é o tipo de jogo que você olha na tabela, fora de casa, e fala, aqui eu posso pontuar. O mesmo acontece com o Vasco, tá? Às vezes um time olha assim, pô, vou pegar o Vasco, mesmo o Vasco jogando na casa dele, pô, eu consigo pontuar ali. Então, cara, se o Vasco não conseguiu pontuar hoje, desculpa, assim, não vai ganhar ninguém não, mas vai ter muita dificuldade para fazer pontos fora de casa. E, cara, eu não aguento mais esse time jogar assim, é modorrento, sabe, sonolento, uma lentidão para sair jogando assim, incrível. Nossa, o João Vitor errando demais, cara, assim, ó, eu sou um cara, eu gosto do João Vitor, tá, que ele tem boas valências, mas ele é extremamente estabanado, cara, uma bola fácil daquela, uma bola fácil. O Vasco não consegue fazer um jogo limpo.
todo jogo vai ter erro do Vasco, do adversário, e muitas vezes esses erros não vão ser convertidos em gol. Mas, cara, os erros do Vasco, assim, ó, o primeiro gol contra o Santos foi um erro grotesco. O primeiro gol do Ceará foi um erro ridículo. Contra o Corinthians também, nossa, eu tenho o passe do Jair, depois o erro do João Vitor. É muito difícil, cara. O Vasco não consegue fazer um jogo limpo, sabe? Porque esse jogo hoje, cara, é um jogo pra 0x0. Mas enfim, é isso. Peço pra vocês se inscreverem no canal. Pra mim é muito difícil manter a frequência de gravações aqui, porque, enfim, a vida tá muito corrida. Mas sempre que eu puder, eu vou aparecer aqui. Espero aparecer com vitórias. O próximo jogo é difícil, clássico, contra o rival. E vamos lá, vamos nessa. Outra coisa, esse é um resultado de merda também, porque, inclusive, ele desanima o torcedor, porque a venda de ingresso começou, se não me engano foi ontem ou foi hoje, não lembro, acho que foi ontem, pro clássico contra o Flamengo. Tá vendendo apenas para a nossa torcida por enquanto, acho que para eles começa a vender amanhã ou quinta. E, cara, o torcedor vai se animar como de comprar ingresso e ver um jogo contra o Flamengo, um time de merda, jogando desse jeito. Enfim, é isso. Valeu, galera. Quem puder se inscreve aí. Fui.